Você já foi parado pela polícia só por estar no lugar errado, do jeito errado? E se a pessoa que foi detida não fosse apenas inocente, mas um coronel das Forças Armadas dos Estados Unidos a caminho de casa? Foi exatamente isso que aconteceu naquela estrada esquecida, onde ninguém imaginava que um erro tão grave fosse custar tão caro. Por que ainda existe o hábito de julgar alguém pela aparência antes de saber quem ela é? E o que acontece quando o alvo desse preconceito tem poder o bastante para reverter a situação? A verdade é que muita gente só aprende a respeitar quando o medo fala mais alto que o preconceito. O coronel Malik Renshaw conhecia cada curva da rodovia 16 como a palma da mão. Era o caminho que cortava direto o norte do estado e o levava até a pequena cidade onde sua mãe ainda vivia. Ele já dirigira por ali centenas de vezes, mas nunca com a cabeça desligada. Esse era um hábito que o exército tinha cravado, fundo demais para ser esquecido. Mesmo fora de combate, Malik mantinha o corpo alinhado, o pensamento ágil e o respeito ao protocolo. Naquela manhã, ele tinha tomado café com a mãe, consertado o alarme de incêndio da cozinha e escutado, com paciência de filho, os mesmos comentários sobre os vizinhos de sempre. Antes de partir, ela segurou a mão dele com firmeza e disse: "Tem gente que precisa de você aqui também, não só em Washington." Ele prometeu voltar em 2 semanas. Entrou em seu carro, uma Ford Expedition preta, ainda de uniforme, insígnia no peito, tudo alinhado, e pegou a estrada de volta. Tudo como sempre. Silos à esquerda, pastos à direita, céu aberto e quase nenhum outro carro por perto. Passou por alguns marcos familiares, um antigo depósito de ração, uma ponte estreita, a entrada da rua de terra onde havia uma igreja abandonada. E foi aí que o clima mudou. No retrovisor, ele percebeu um carro de patrulha surgindo lentamente atrás dele, sem alarde, sem sirene. Ele manteve a velocidade constante, respeitou o limite da via, e ainda assim, logo em seguida, viu as luzes vermelha e azul se acendendo. Malik encostou o veículo. Manteve as mãos visíveis, postura firme, olhar no espelho. Não acelerou. Não questionou. Apenas aguardou. O treinamento havia ensinado o mais importante. Num lugar onde o preconceito ainda anda solto, o menor gesto pode ser interpretado como ameaça. O policial saiu do carro. Alto, branco, óculos espelhados. A postura era mais de caçador do que de servidor público. Malik observou sem mudar sua expressão. Ele não havia cometido nenhuma infração, nenhum erro visível. E mesmo assim, ali estava ele, parado no acostamento, sendo checado. Ei, rapidinho. Se essas histórias estão te prendendo, imagina as que eu não posso contar aqui. Tem conteúdo exclusivo baseado em fatos reais só para membros do canal, por apenas R$ 4,99. Por nada além da cor da sua pele. O nome bordado no uniforme de Malik ainda brilhava no peito quando o policial se aproximou. A insígnia dizia Deputado B. Halverson. O homem não era agressivo, mas trazia uma rigidez no corpo que denunciava o que ele pensava, mesmo antes de dizer qualquer palavra. Licença e registro, disse, seco. Malik manteve a calma. Sim, senhor, estão no porta-luvas. O senhor se importa se eu saia do carro? Houve uma pausa. Senhor, você me ouviu. Fora do carro. Agora. Malik soltou o cinto com precisão. Cada gesto era contido, treinado. Ele manteve a voz estável. Apenas para que saiba, sou o oficial ativo, Coronel Malik Renshaw, Forças Armadas do Saskatchewan. Minha identificação está na bolsa. O rosto de Halverson não mudou. Se algo ficou ainda mais duro. Saia. Malik obedeceu. Com calma. Não por medo, mas porque sabia como esses momentos podiam se tornar perigosos em questão de segundos. Já havia estado em zonas de guerra, mas isso era diferente. Lá, os inimigos usavam uniformes diferentes.
Aqui quem apontava era alguém que carregava o mesmo símbolo nacional que ele, e ainda assim o tratava como inimigo. Senhor, repito, sou coronel do Exército há 23 anos. Pode confirmar meu nome. Não tenho nada a esconder. Halverson inclinou a cabeça. E esse uniforme aí, comprou onde? Malik piscou confuso. Perdão? Loja online? Outlet militar? Você acha que vestir isso te dá algum tipo de passe? Malik respirou fundo. Senhor, esse é meu uniforme oficial. Meu nome, meu posto, minha divisão estão nele. Isso não é fantasia. Já vi esse truque antes. Gente fingindo ser militar para escapar de multa, roubar o mérito dos outros. Isso aí é crime federal. Isso não é roubo. Eu sangrei com essa farda, enterrei amigos com ela, mas Halverson não ouvia. Ele já tinha decidido quem Malik era. E nada mudaria isso. Vira, mãos atrás da cabeça. Estou sendo detido. Tá recusando ordem legítima? Não. Estou pedindo razão. Não cometi infração alguma e estou sendo julgado com base em suposições. Vira, o som das algemas cortou o ar como um estalo frio. Metal contra a pele de alguém que já saudou presidentes, liderou batalhas, salvou vidas. Você está sendo detido por suspeita de falsa representação militar. Malik não resistiu. Sabia que qualquer movimento seria usado contra ele. Fixou os olhos no horizonte, onde o campo se estendia por milhas sem testemunhas. Empurrado até a viatura, sentou-se com as mãos presas atrás do corpo. Nenhuma explicação. Formal, nenhum direito lido. Senhor, disse com calma, preciso fazer uma ligação. Halverson não respondeu. Estava ocupado no rádio, falando como se tivesse capturado um espião internacional. Deputado Halverson, gostaria de exercer meu direito a uma ligação. Você não está preso. Está detido. Fica aí até eu decidir o que faço com você. Entendo, mas essa ligação não é para advogado. É para o Pentágono. O rádio parou. Halverson virou-se com um leve sorriso de desdém. Por um instante, parecia achar aquilo engraçado. Uma ligação. 30 segundos. Malik não apressou. Passou o número com calma. O telefone tocou uma vez. General Rankin falando. Aqui é o coronel Malik Renshaw. Fui detido sem motivo válido por um policial na região de Adair. Fui acusado de personificar oficial militar enquanto estou fardado e identificado. Estou algemado na rodovia 16, próximo à antiga entrada da Rua J. Houve uma pausa. Não de dúvida. Mas de preparação. Passe o telefone ao policial, disse o general. Malik olhou para Halverson. Ele quer falar com o senhor. Halverson pegou o aparelho com um ar de desdém. Alô? Aqui é o deputado. A frase morreu no ar. O rosto dele mudou. As costas se endireitaram. Os olhos desceram. O tom no outro lado da linha estava muito longe de uma brincadeira. Sim, senhor. Não, senhor. As palavras saíram em sussurros. Malik apenas observava, ainda algemado, ainda calmo, mas a virada já havia começado. Eu entendo, senhor. Isso não vai acontecer de novo. A voz de Halverson estava diferente. Não era só o tom, era o jeito de quem finalmente percebeu o tamanho da besteira que fez. Ele devolveu o telefone sem dizer nada, desligou o rádio e começou a andar como se tentasse desaparecer dentro do próprio uniforme. 30 segundos depois, Malik estava do lado de fora da viatura. As algemas foram removidas sem troca de olhares. Nenhum pedido de desculpas, apenas o som dos metais se soltando e o peso da vergonha preenchendo o espaço vazio. Você está livre para ir? Murmurou Halverson quase num sussurro. É só isso? Eu disse que está livre para ir. Malik permaneceu parado por alguns segundos. Esticou os braços, sentindo o desconforto da pele onde as algemas tinham apertado. Nenhuma expressão de vitória, nenhum eu avisei. Só silêncio. Mas a poucos metros dali,
Parado na beira da interseção, estava alguém que tinha visto tudo. Um homem jovem, final dos 20, talvez início dos 30, camiseta de flanela, boné, celular ainda na mão. "Você tá bem, cara?" perguntou, se aproximando. Malik assentiu. "Estou sim. Eu gravei tudo", disse o rapaz, levantando. "O telefone. Tudo mesmo. Eu vi quando ele te mandou sair do carro. E aí as algemas. Cara, aquilo foi pesado." "Qual seu nome?" "Jalen. Tava indo para a fazenda do meu tio. Vi as luzes e achei que fosse algum acidente, mas aí vi o jeito que ele te tratou e pensei, grava agora, pergunta depois." Malik soltou um sorriso de lado. "Esperto", Jalen hesitou. "Quer que eu apague? Se quiser, eu apago agora." "Não", respondeu Malik. "Não apaga. As pessoas precisam ver o que aconteceu. Eu tive sorte dessa vez. Nem todos têm." Jalen engoliu seco, olhando o vídeo no celular. "Você acha que isso vai dar em algo?" Malik pensou por um segundo. "Isso depende de você." Jalen assentiu, com um peso nos olhos. "Vou postar hoje à noite." Malik o olhou firme. "Então poste da forma certa. Diga a história certa." E quando o vídeo foi ao ar, a história explodiu. Em questão de horas, o que tinha acontecido naquela estrada isolada já tinha sido visto por milhares. A noite passava de 500 mil. O vídeo era nítido. Mostrava tudo. Desde o momento em que Halverson se aproximou com postura agressiva, até as algemas. E, finalmente, a frase dita com a voz calma que quebrou tudo. "Eu sou o coronel Malik Renshaw. Estou sendo detido ilegalmente." Não havia gritos, não houve resistência, apenas um homem negro fardado, tratado como criminoso num país que ele defendeu a vida toda. Os comentários se multiplicaram. "Ele foi preso só por estar de uniforme?" "Isso aqui é por isso que a gente não confia." Ele ficou calmo o tempo todo. "Isso é disciplina de verdade. Imagina quantos não conseguem nem fazer uma ligação." No dia seguinte, o vídeo estava em todos os lugares. Twitter, YouTube, TikTok, canais de TV, manchetes como "Coronel detido sem causa em rodovia rural" ou "Deputado acusa oficial de roubo de identidade militar" inundaram as redes. O nome de Halverson sumiu por dias. O departamento soltou uma nota fraca, cheia de frases vagas. "Estamos avaliando o incidente e analisando o protocolo." Nenhuma suspensão, nenhuma retratação pública, mas a pressão cresceu. Grupos de veteranos se pronunciaram. Organizações civis chegaram à cidade. Protestos começaram em frente ao prédio da polícia, com placas que diziam: "Ele vestiu o uniforme. Você vestiu o preconceito." Malik? Ele não disse nada no início, não buscou câmera, não deu entrevistas. Ele não precisava disso. Mas 2 dias depois, subiu num pequeno palanque montado na frente do Capitólio Estadual. Microfone diante dele, uniforme impecável, postura firme. E falou: "Meu nome é Coronel Malik Renshaw. Servi este país por 23 anos. Liderei homens e mulheres em zonas de guerra. Treinei soldados que hoje carregam estrelas nos ombros." Pausou. O público à frente em silêncio. "Nunca temi tanto um inimigo quanto o risco de ser mal interpretado. Na terra que jurei proteger." A voz dele não tremeu. Eu me mantive calmo. Segui todas as ordens. Me identifiquei. Mas não foi suficiente, e todos ali entenderam. Ele estava falando com o país inteiro. "Eu não estou aqui para derrubar um homem. Estou aqui para expor uma mentalidade." Malik olhou o público com firmeza, sem aumentar a voz. Apenas deixou que cada palavra caísse onde precisava. "Porque se isso aconteceu comigo, em uma estrada onde eu cresci dirigindo, o que será que acontece com quem não tem cargo, nem conexões, nem o número do Pentágono na descagem rápida?" Ele não estava ali para encerrar nada. Estava só começando. 2 semanas após o vídeo ter explodido nas redes, Halverson foi chamado para uma reunião privada na chefia do condado de Adair. Sem câmeras, sem imprensa,
Só portas fechadas, rostos sérios e protocolos internos. Oficialmente, o departamento chamou de revisão de conduta. Para o público, parecia um encobrimento. Enquanto isso, Malik atendia ligações de todo o país. Companheiros, antigos de farda, jornalistas, desconhecidos, alguns só queriam apoiar, outros tinham histórias próprias. Uma delas o atingiu em cheio, Angela Pryor, esposa de um sargento aposentado da Marinha. Ligou tremendo, mas decidida. Meu marido foi parado aí, na mesma estrada, também de uniforme, também acusado de se passar por militar. 2 anos atrás, Malik ouviu em silêncio. Ele teve um infarto dentro da viatura. Disseram que foi estresse natural, mas eu sempre soube que tinha algo errado, nunca consegui provar. Quem era o policial? Perguntou Malik. A resposta veio sem pausa. Halverson, o nome apareceu de novo. Não era um erro isolado, era padrão, era hábito. Malik agradeceu, prometeu mencionar o nome do marido e anotou com cuidado no caderno que sempre carregava. Mestre-sargento Edwin Pryor. A pressão pública crescia. O Pentágono emitiu uma nota formal condenando a abordagem. Congressistas pediram investigação. O procurador do Estado teve que agir. Ainda assim, Halverson permaneceu calado. O departamento de polícia também. Pareciam contar com o esquecimento da internet. Mas Malik não parou. Reuniu-se com o Departamento de Justiça. Levou depoimentos. Representou vozes que nunca tiveram chance de falar. Quando saiu da reunião, o olhar não era de alívio. Era de quem carregava mais do que o próprio nome. Naquela noite, Jaylen ligou. Cara, é surreal pensar que tudo isso começou com meu celular. Não começou com você, respondeu Malik. Você só teve a coragem de registrar. Ele sabia que para cada vídeo viral existiam dezenas de situações nunca gravadas. Aquilo o mantinha em movimento. Algumas semanas depois, o anúncio veio. Não foi manchete, não teve coletiva, apenas um comunicado seco. O deputado Brent Halverson apresentou sua renúncia, com efeito imediato. Agradecemos por seus anos de serviço. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento de erro, a cidade não ficou satisfeita. A renúncia não era justiça, era só um recuo. Por isso, quando Malik entrou no auditório municipal de Kirksville, numa quarta-feira à noite, o lugar estava lotado. Agricultores, professores, estudantes, veteranos, gente dos 2 lados do espectro político. Até o prefeito estava encostado na parede do fundo. Ninguém ali esperava espetáculo, mas todos sabiam por que estavam lá. Malik pegou o microfone com a mesma postura de sempre. Não falava com raiva, falava com firmeza. Eu não vim aqui para destruir reputações. Vim aqui porque essa cidade precisa se olhar no espelho. Ele andou devagar pelo palco, encarando o público. Porque um uniforme é suficiente para morrer em combate, mas não para ser respeitado em casa? Porque alguns podem questionar e outros são obrigados a obedecer em silêncio? Porque para pessoas negras neste país, nem décadas de serviço, medalhas ou comportamento impecável são o bastante para não sermos tratados como ameaça? Alguém no meio da plateia murmurou. Ele tem razão. Outro homem na primeira fileira apenas cruzou os braços e disse em voz alta. Era para isso ter acabado há anos. Malik continuou. Eu não quero vingança. Eu quero responsabilidade. Quero que o departamento do xerife implemente treinamentos sobre viés racial. Quero conselhos de revisão com cidadãos comuns, não só oficiais protegendo uns aos outros. Quero supervisão estadual sobre conduta abusiva. E quero que meu filho possa cruzar a rodovia 16 sem medo de ser o próximo. O salão ficou em silêncio, não de choque, mas de verdade. Malik sabia que aquele era só mais um passo, mas também sabia que era um que não dava mais para recuar. Uma a uma, as pessoas se levantaram, primeiro em silêncio, depois em sintonia. Não havia aplausos. Ninguém gritava.
Era só respeito. Um tipo de presença que não precisava de palavras. Após a reunião, um homem idoso se aproximou de Malik. Camisa com estampa de caça, olhos marcados pelo tempo. Um veterano do Vietnã. Ele estendeu a mão e segurou firme a de Malik. Eu também vesti esse uniforme, mas nunca precisei me preocupar em ser confundido com outra coisa. Você também não deveria. O gesto ficou com ele. Mas mesmo com tudo que aquela noite representou, Malik sabia. A mudança real ainda estava por vir. E seria lenta. Um passo de cada vez. Política por política. Nos meses seguintes, o condado de Adair instituiu mudanças. Nada revolucionário, mas importantes. Treinamento obrigatório sobre viés racial. Um comitê de cidadãos para revisar condutas. Era mais do que havia antes, e isso já era algo. Malik voltou para Fort Leavenworth. Retomou seu posto. Seguiu mentorando os jovens oficiais que ainda acreditavam no poder do uniforme. Mas ele não era mais o mesmo homem. Ou talvez ele só tivesse tirado o que sempre esteve escondido por dentro. Um tempo depois, foi convidado a falar em uma escola pública em Columbia, Missouri. O auditório estava cheio. Muitos estudantes negros. Alguns usavam tênis gastos, outros camisetas largas, mas todos com os olhos abertos e atentos. Malik não levou anotações. Não precisava. Subiu ao palco, pegou o microfone e deixou o silêncio fazer seu papel. Eu só quero dizer algo simples, começou. Algo que é verdade. Você pode fazer tudo certo, pode servir seu país, pode usar o uniforme, pode seguir cada regra. Ele fez uma pausa. E mesmo assim, alguém ainda pode olhar para você e ver só uma ameaça. Não um soldado, não um cidadão, apenas uma ameaça. A sala ficou parada. Até o ar parecia em suspensão. Um professor tossiu discretamente no fundo. Mas isso não é motivo para parar, não é motivo para abaixar a cabeça, nem para se calar. Malik passou os olhos pela sala até encontrar um garoto na primeira fila. Capuz puxado sobre a cabeça, olhos fixos nele. Isso significa que você caminha com propósito, que você conta sua história. Porque se você não contar, o mundo vai contar por você. E não vai ser do jeito certo. Ele se aproximou do palco. Você não é invisível. Você não está exagerando. Você só está cansado. E eu entendo. Silêncio. Então ele disse algo que carregava desde o dia em que Halverson apertou as algemas. Você não precisa conquistar sua humanidade. Você já nasceu com ela. E não há uniforme, diploma, nem conquista que te faça mais ou menos digno disso. A sala não explodiu em palmas, não houve fundo musical. Só estudantes, em silêncio, pensando. E às vezes é assim que começa a mudança. Antes de ir embora, uma menina passou um pedaço de papel dobrado em sua mão. 2 linhas, escritas com caneta azul. Meu irmão está no exército. Espero que tratem ele melhor por sua causa. Malik apertou o bilhete contra o peito e sorriu. Era isso, o motivo de tudo. Se essa história te tocou de alguma forma, mesmo que só um pouco, não deixe que ela morra aqui. Compartilhe, fale sobre ela. Questione seus líderes locais. Pressione por mudança onde você mora. Porque ninguém deveria precisar de um título, um uniforme ou contatos no Pentágono só para ser tratado com dignidade. Isso não é só sobre Malik Renshaw, é sobre todos. Aqueles que não conseguiram fazer aquela única ligação, levante-se, fale e não espere acontecer no seu próprio quintal. Se histórias como a do coronel Malik Renshaw te fizeram refletir, inscreva-se no canal e caminhe com a gente por mais vozes que precisam ser ouvidas. Se esse relato te tocou, saiba que tem muito mais esperando por você. Histórias reais, intensas e exclusivas, que eu só conto para quem apoia esse projeto. Vem fazer parte do canal, sendo membro por apenas R$ 4,99.